E meus queridos, estamos aproximando do final das nossas aulas de escatologia. Estamos no capítulo 18. Agora falaremos da Grande Babilônia, capítulo 18. Escatologia, ciência das últimas coisas. Já falamos de muitas coisas, de arrebatamento, de selo, de trombeta, de taça, das duas testemunhas. Falamos das 7 cartas do Apocalipse. E agora estamos chegando, aproximando do final. Já próximos, estaremos do Apocalipse 18, a Grande Babilônia. Apocalipse 18 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a Grande Babilônia, se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. E os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. E aí diz assim: os reis da terra que com ela se prostituírem e viverem delícias, sobre ela chorarão e plantearão, quando vir a fumaça do seu incêndio. E estando longe do medo, por medo e do tormento dela, dirão: ai, ai, da grande cidade de Babilônia, cidade forte, pois numa só hora veio o seu julgamento. Essa Babilônia desse capítulo 18, no capítulo 17 nós vimos a mulher montada na besta, né? Que também seria a Babilônia, um império religioso. Aqui dá a entender mais que é uma cidade, que é já um império mercantil, né? Você tem uma relação aqui no capítulo 18, de 11 até o final, falando de portos, pilotos que navegavam por aquele porto, os marinheiros, muito tipo de mercadoria aqui relacionada: ouro, prata, pedra, pérola, linho, púrpura, seda, escarlate, madeira, objeto de marfim, bronze, ferro, mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, farinha, trigo, gado, ovelha, cavalo, carro, escravo e até alma de homem, né? Mercadores dessas coisas que por elas se enriqueceram ficarão de longe vendo o tormento, chorando. Aqui dá a entender nesse capítulo que é um império econômico, né? Essa Babilônia aqui já é um império em si, fala de cidade várias vezes, cidade semelhante a essa, cidade no 19, cidade no 21 e cidade no 10, todos os capítulos 18 versículos, né? Fala de vários lugares, fala: caiu, se tornou morada de demônios e guarida de espírito imundo. Então parece uma localização física. A gente entende que essa Babilônia seja um império econômico, né? Um império de um grande exportador, né? Hoje nós poderíamos dizer que seria a China, né? O maior exportador mundial hoje é a China, que mais exporta para o mundo inteiro, né? Enquanto o Brasil exporta por ano 200 bilhões de dólares, a China exporta isso num mês, né? É o maior mercado, o maior exportador do mundo, importador também de commodities e de bens primários. Mas não estamos dizendo que seja a China. Estamos dizendo que poderia hoje se enquadrar com a China. Uma ação, o mercado comum europeu, que se soma aos 28 países, hoje também é um grande exportador e importador de mercadoria. Os Estados Unidos da América, né, que é hoje a nação principal do mundo, maior PIB, Produto Interno Bruto, a maior riqueza mundial, ainda é os Estados Unidos, né, com trilhões de dólares, né, bilhões de dólares, né, enquanto o Brasil tem seu PIB aí de 2 trilhões de dólares, né, a exportação, o PIB americano é de trilhões de dólares, tem 15, 14 trilhões de dólares. Então, o império que a gente tem nessa mulher aqui é o império econômico. Só se fala disso aqui, mas que misturou um pouco, né? Porque também fala de pecado, né? E iniquidade, e fala também da área espiritual. Os reis da terra se prostituíram com ela, vão chorar e prantear. Os mercadores também vão ficar de longe vendo o tormento dela. Então há uma certa conjuminação da área espiritual, um pouquinho da área econômica, da área mercantil, né? Então, quando coloca que vende até almas de homens, né, isso aconteceu durante um certo tempo da história, que a pessoa podia comprar indulgência, a alma da pessoa mudava do purgatório para o céu, né? Dá até entender também que tem a ver com isso aqui, vender almas de homem, né? E tipos de reuniões que fazem encomendando almas, né?
coisa que eu possa pagar aqui, encomendar uma alma para ela mudar de lugar. Então esse é um império econômico e também religioso. E aqui diz que sai dela, povo meu, né? A ordem é essa, para sair do meio disso, desse povo que tem prostituído, que é morada de demônios, guarida de espírito imundo. Então nós temos dois tipos de Babilônia, né? A Babilônia 17 e a do 18. Aqui ela não está montada em besta. Aqui ela tem um império, é uma localidade, é física, né? Ela vai cair e a nação tem bebido do vinho da sua prostituição. Mistura também uma referência ao império religioso, mas fala mais do império físico, mercantil. Relata aqui no capítulo 18 de todos os tipos de mercadoria que está sendo vendidas e exportadas, né? E fala dos mercadores, fala do piloto, né? Mostrando que faz de porto a porto, é uma navegação marítima, aquaviária, né? Que faz essa exportação dos containers, e contemplando o fumaça e o incêndio dela. Que cidade é semelhante a essa grande cidade? Então dá a entender que é um império que vai ser desmontado no fim dos tempos, né? Pouco antes da volta triunfal do Senhor Jesus. Isso aí que estaria enquadrado na última semana também de Daniel, na última parte, nos 3 anos e meio finais, quando essa Babilônia aqui, mercantil, essa cidade, vai cair. E um forte anjo, no capítulo 18, versículo 21, lançou uma pedra com a grande mó, e a lançou no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade. Então, um forte anjo vai acabar lançando e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som de arpista, de músico, de flautista, de trombeteiro, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Não se mais ouvirá o ruído de mó. A luz da candeia não mais brilhará em ti, a voz do noivo não mais se ouvirá. Os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas por sua feitiçaria. Então mistura assim a parte estatal, a parte institucional de uma nação, com a parte espiritual, quando fala de pecado, de feitiçaria, de iniquidade, né? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Vamos preparando para finalizar essa matéria com as próximas aulas. Um abraço, fiquem todos com a paz do Senhor. Tchau, tchau.